Então, você vai fazer essa parte daqui do cos, que eu já expliquei antes. Aí, aqui, nesses buraquinhos, é onde a gente vai colocar o cordãozinho para fechar a saia. Então, aqui, você vai fazer os pontos altos, como eu expliquei também. Então, são 9 carreiras de ponto alto. E aí, você vai começar a alternar com 3 pontos altos e uma corrente. E aí, você vai pular um pontinho de base, que é para dar esse efeito do buraquinho. Vai fazer, então, uma carreira desse pontinho, mais 2 de ponto alto. Uma desse pontinho, mais 2 de ponto alto. Então, você vai repetir essa daqui, sempre intercalando 2 de ponto alto, 4 vezes. Vai fazer, então, mais 9 carreiras de ponto alto. E aí, aqui, você vai fazer 5 vezes esse de 3 com uma correntinha, 3 pontos altos com uma corrente. Novamente, 9. E aí, aqui eu já coloquei 6. 6 desse padrão. Então, eu fui aumentando o padrão. Aí, de acordo com o seu tamanho, você vai medindo, vai vendo suas medidas e vai distribuindo isso. Mas a ideia é ir aumentando esse padrãozinho aqui, tá? Chegando aqui no final, eu já comecei a trabalhar aqui com 7 correntinhas. Aí, eu pulo um pontinho de base e prendo com ponto baixíssimo. Então, 7 correntes e prendo com ponto baixíssimo. Então, aqui a gente já começa a nossa barra efetivamente. O que é importante dizer é que ao longo desse trabalho, a partir da altura do seu quadril, você pode fazer algumas poucas diminuições em carreiras intercaladas para dar um efeito sereia, para fechar um pouquinho mais a sua saia, se você assim quiser. Senão, você continua fazendo a mesma quantidade de pontos, tá? Então, aqui temos 7 correntes, pulo um ponto de base, ponto baixíssimo. Chegou no final, fechou com ponto baixíssimo. Então, a gente vai subir aqui com pontos baixíssimos até a 4ª corrente. Aí, agora, a partir daqui, a gente vai fazer 3 correntes e um ponto baixo. Chegou aqui no finalzinho, vai lá no primeiro ponto, onde você fez a primeira corrente, vai fechar com um ponto baixíssimo, ficando assim, começo da nossa barra. Agora, a gente vai fazer aqui 1, 2, 3 correntes e 2 pontos altos na próxima alcinha. Na próxima alça, são 3 pontos altos. Então, você não faz nenhum ponto de separação. Você já faz direto 3 pontos altos. Aí, agora sim, 3 correntes e 3 pontos altos. Chegou aqui no final, então, eu vou fazer 3 pontos altos, coloco um ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha. Nesse pontinho aqui, nesse primeiro buraquinho, que não é o de correntes, eu vou fazer uma corrente e aqui dentro mesmo um ponto baixo. Aí, nessa alça de correntinhas, eu faço um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto e 2 correntes. Mais um ponto alto. Então, a gente vai ficar, olha, com esse conjuntinho aqui de 4 pontos altos intermeados por 2 correntes.
Aqui, nessa partezinha da junção desses dois bloquinhos, eu coloco 3 pontos baixos. Aí, vou lá pro próximo com ponto alto de novo. E vou repetindo isso até o final. Para finalizar, agora a gente vai fazer uma carreirinha com pontinho picô. Então, para começar, você vai fazer 2 correntes, um ponto baixo aqui nessa primeira aberturinha, entre os primeiros 2 pontos altos, 2 correntes, ponto alto aqui no meio. Aí, vamos fazer 3 correntes e bem aqui no início, um pouco antes da primeira corrente, a gente vai puxar um ponto baixíssimo para fazer um picô. Nesse mesmo buraquinho, nessa mesma alça, mais um ponto alto, 2 correntes, um ponto baixo na próxima alça, que é a terceira alça. E aí, aqui, entre esses 3 pontos baixos, bem no do meio, você vai fazer um ponto baixíssimo. E vai recomeçar o mesmo padrão em todas. Fiz aqui correntinhas para poder passar na minha cintura. E aí, olha, com uma agulha ou um passador, eu vou só encaixando aqui, tá vendo? Nos buraquinhos que a gente fez. E vou passando, para depois a gente amarrar. Então, finalizo minhas correntinhas e dou um nozinho aqui assim na ponta, para dar um acabamentinho nela. Se quiser, põe uma ponteirinha. E ficou assim, para amarrar aqui pela frente.